Eu vou fazer agora o último vídeo da série que eu iniciei com um vídeo sobre cultura. Depois eu fiz um vídeo sobre identidade e papéis. Agora eu vou fazer um vídeo sobre grupos sociais, família, liderança de opinião. Tá? E com esses 3 vídeos a gente fecha a série de vídeos sobre fatores sociais que afetam o comportamento dos consumidores. Eu andei falando com vocês a respeito de cultura e identidade anteriormente, e um dos locais em que tanto os princípios que emanam das culturas, quanto aqueles princípios que são explicados pelo conceito de identidade, o conceito de papéis, é o princípio dos grupos sociais. Tá? As pessoas, elas se agrupam naturalmente. Tá? Talvez seja interessante a gente, antes de começar a falar sobre grupos, falar sobre sociedade. Tá? Há um sociólogo muito importante no século passado chamado Norbert Elias, e ele define a sociedade de uma maneira muito interessante. Ele diz: uma sociedade é um grupo de pessoas que vive sob normas, sob conjuntos de normas e princípios que não foram definidos por nenhuma dessas pessoas individualmente. Isso é, os princípios que orientam, digamos assim, a nossa vida e nos dão segurança a respeito do que nós devemos fazer e exatamente por causa disso são tão fundamentais e, por que não dizer, tão úteis para a gente, eles são negociados e compartilhados entre pessoas naquilo que a gente chama de sociedade. Dentro dessas sociedades existem grupos menores que são grupos sociais. Tá? Um outro sociólogo chamado Michel Masfessoli chama alguns desses grupos de tribos. E é um termo muito frequentemente utilizado por aí. A gente gosta de usar o termo, o pessoal de marketing gosta muito de usar o termo tribo para se referir a alguns determinados grupos. Tem a tribo dos surfistas, a tribo dos roqueiros, a tribo das pessoas que gostam de funk, a tribo dos amantes de um determinado tipo de obra literária. Harry Potter tem sido muito estudado sob a perspectiva do tribalismo, digamos assim. Evidentemente, esses grupos eles partilham de princípios que são mais específicos do que os princípios das culturas. Eles estão dentro das culturas, evidentemente, portanto, tanto os surfistas quanto os amantes de Harry Potter, quanto os amantes de funk, eles, sendo todos brasileiros vivendo em uma determinada área, tipo brasileiros vivendo em Salvador, eles todos, de uma certa forma, compartilham os princípios culturais que fazem com que uma pessoa que mora em Salvador, um soteropolitano, digamos assim, se entenda como um soteropolitano, alguém que mora e nasceu em Salvador, ou coisa parecida. Mas eles também partilham de outros princípios que são comuns, digamos assim, daquele grupo de gosto. Tem uma gramática, de uma certa forma, própria, que é partilhada entre eles e que os identifica. Portanto, isso tem muito a ver com o que nós falamos a respeito de identidade no vídeo sobre identidade. Uma tribo, ela partilha uma série de princípios que os identifica, portanto, funciona de maneira identitária, digamos assim. Para a gente é interessante porque esses grupos, eles afetam muito diretamente, talvez muito pesadamente, o comportamento das pessoas. Um grupo muito particular, muitas vezes relativamente pequeno e que tem um efeito muito forte mesmo, sobre a vida de todos nós, é a família. Tá? A família, ela pode, de uma certa forma, ser entendida como um grupo social. Tá? E existem algumas coisas que foram faladas a respeito disso que merecem nota aqui. Tá? Esses grupos, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso, esses grupos eles têm princípios, já falamos a respeito disso, esses princípios
São princípios, muitas pessoas dizem que esses princípios são subculturais, isso é como se fossem subculturas, eles se aninham dentro de culturas mais vastas, tá? Eles não contradizem, eles não são contrários à cultura geral. E mesmo no momento que eles são contrários de acordo com princípios que, de uma certa forma, confirmam essa cultura mais geral. Eles se aninham dentro delas, digamos assim. Segundo ponto, esses grupos eles podem ser positivos ou negativos. Podem ser grupos dos quais eu participo ou não participo. Podem ser grupos dos quais eu tenho uma participação direta, imediata, ou não. Tá? Grupos que eu uso apenas como, lá vai um outro nome muito importante para nós, referência. Então eles são grupos de referência, tá? E que afetam de uma maneira bastante pesada e bastante intensa as nossas vidas. Um grupo de referência, eu vou dar para vocês uma definição de livro de grupo de referência. E, se não me engano, a definição que está no próprio Kotler e Keller, que eu distribuí para vocês. Grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa. Tá? Quando eu digo que essa influência é direta, eu digo que ela é face a face. São grupos dos quais a gente participa. Eu participo da minha família, eu tenho uma presença nela. Eu, como professor, eu participo de um grupo de professores da Universidade Positivo, o lugar onde eu dou aula hoje. Se por acaso eu tenho uma presença dentro desse grupo, se por acaso eu participo, conheço as pessoas cara a cara, face a face, eu considero esse grupo como primário. Esses são os grupos primários que circundam a vida da gente e dos quais nós fazemos parte. Você lembra daquele conceito de pertença? Eu gosto de me sentir parte de um grupo primário. Assim como eu também gosto de me sentir parte de grupos com os quais eu não tenho obrigatoriamente uma presença face a face, ou que não se reúnem de maneira formal, como pessoas que trabalham no mesmo lugar, ou como uma família que se reúne no Natal, ou como amantes de jazz que vão assistir um determinado show e tocam juntos, digamos assim, pessoas que participam de um grupo musical, rock, jazz, seja lá o que for. Esses grupos com os quais não tenho contato visual constante, são grupos mais espalhados e com menos forma, são grupos secundários, tá? Grupos religiosos, grupos profissionais. Grupos religiosos afetam muito diretamente a vida das pessoas nesse sentido também. E muitas vezes uma pessoa ela não frequenta a igreja, não vai à igreja, mas é católica. Portanto, os valores do catolicismo e as coisas que o catolicismo defende afetam ela e influenciam os gostos, influenciam as formas de vida, influenciam os valores e as opiniões que ela tem. Tá? Os grupos primários eles têm uma importância bastante grande na nossa vida, talvez maior do que os grupos secundários. Tá? Grupos primários e secundários eles podem ser tanto grupos positivos, isso é, grupos cujos valores eu atraio para mim, cujos valores eu adoto como sendo meus, cujos gostos, cujos princípios eu adoto como sendo meus, portanto são grupos aspiracionais. Tá? A gente também podem ser grupos dissociativos. Provavelmente são grupos dos quais eu não faço parte, eu não me vejo como parte. Mas como eu me vejo como parte identitariamente de um determinado grupo, como nós já falamos lá no vídeo sobre identidade, eu não sou um outro grupo. Portanto, os valores dos flamenguistas, dos rubro-negros, para mim são importantes, de forma dissociativa. Eu não gosto de ser confundido com um rubro-negro, assim como os valores dos torcedores do Atlético aqui de Curitiba provavelmente são dissociativos em relação aos torcedores do Coxa. Tá? Então a gente identifica esses grupos como sendo algo a evitar, algo a se manter longe e cujos valores eu nego, cujos valores eu rejeito e uso essa rejeição para definir a minha vida. Vocês notaram como essa rejeição ela é quase tão importante às vezes quanto a aceitação de valores do meu próprio grupo?
Dizer que eu sou uma coisa é também dizer que eu não sou outra. Dizer que eu sou um professor é dizer que eu não sou um executivo, porque eu sou um professor profissional, eu sou um professor em tempo integral. Eu não trabalho como executivo em uma empresa. Portanto, existem grupos aspiracionais ou dissociativos, eles são tão importantes quanto o outro. Evidentemente, o mercado ele vai usar esse tipo de coisa. Quando eu faço um anúncio, quando eu produzo um produto, faço uma embalagem, quando penso a respeito da formulação de determinado produto, eu procuro associá-lo àquilo que há de positivo para os grupos que eu quero atingir. Assim como, por exemplo, se por acaso eu resolvesse fazer uma série de produtos relacionados a Harry Potter. Talvez eu esteja querendo atrair as pessoas do grupo que é sensível a Harry Potter para o meu produto, porque eu sei que eles podem ser interessantes para venda no meu produto. Se por acaso eu uso uma música em um filme publicitário, eu estou atraindo as pessoas para quem aquela música é um elemento associativo. E se por acaso aquela música estiver relacionada a um grupo associativo, isso é mais forte ainda. Vocês se lembram dos 2 anúncios que eu já mostrei em aula para vocês? O anúncio do Mercedes, em que aparecia uma música de um grupo chamado MC Federado e os Leleques. Tem um anúncio da Mercedes que usa essa música. Foi um pandemônio. As pessoas disseram, não, mas a Mercedes não pode fazer um anúncio com isso, que isso não tem nada a ver com a Mercedes. Funcionou o anúncio. O anúncio funcionou. Teve bom resultado. Alguém fez um anúncio e colocou no YouTube naquele tempo, no YouTube, né? Usando um filme da BMW, com uma música do Led Zeppelin. Tá? É uma música que eu adoro chamada Kashmir, do Led Zeppelin. E o anúncio não foi feito pela BMW. Eles colocaram a música em cima, pegaram um filme que já tinha sido feito, colocaram a música em cima, colocaram esse anúncio no YouTube e terminavam o anúncio dizendo: o que você esperava? Um funk? Quer dizer, ele tenta usar valores desses 2 grandes grupos, associativo / dissociativo, associativos e dissociativos entre si, digamos assim, para falar sobre um outro produto concorrente do Mercedes, que é o BMW. É muito interessante o que aconteceu naquele momento. Né? Portanto, uma coisa que eu quero notar com vocês, de qual grupo é mais fácil a gente pertencer? A um grupo associativo ou dissociativo? Eu acho que a diferença é a mesma. Entendeu? Não há nenhuma dificuldade em participar de um grupo associativo ou dissociativo, ou primário ou secundário. Agora, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de eu participar de um grupo formal ou informal. É uma outra forma da gente separar grupos. Grupos formais são aqueles grupos que você tem que assinar um papel para participar. Você tem que fazer uma prova. Né? Grupos informais são grupos que têm que aceitar você como membro. Se você, por acaso, é membro de um grupo informal, significa que você é reconhecido pelas pessoas desse grupo como sendo um membro desse grupo. Se você é membro de um grupo formal, significa que você tem um papel dizendo que você é membro. Eu pergunto para vocês, é mais difícil você participar de um grupo formal ou informal? Eu diria para vocês, é mais difícil você participar de grupos informais do que formais. Porque o grupo informal depende da aceitação de uma outra pessoa que não é você, não depende apenas de você. Depende daquilo que o outro reconhece em você, do modo como as pessoas reconhecem você como sendo membro ou não. Para eu ser um advogado, para eu ser um médico, não basta eu ter um diploma. Eu tenho que ser reconhecido como advogado, ou como médico, ou como engenheiro, ou como professor. Tá? Talvez seja bastante mais difícil eu fazer uma carreira como advogado ou como médico do que eu terminar um curso de graduação de Direito ou de Medicina. Tá? O curso de Medicina é um curso muito difícil, mas acreditem, você ser reconhecido como médico pelos médicos talvez seja bem mais difícil
do que você terminar um curso de graduação. Exatamente por causa disso, então, eu digo, é mais difícil você participar de grupos informais, muitas vezes, do que de grupos formais. Evidentemente, depende do grupo, né? Agora, então, colocando a coisa em um pouquinho mais, sumarizando, né? Existem grupos formais ou informais, aspiracionais ou dissociativos, primários ou secundários. E isso, de uma certa forma, permite a gente entender como esses grupos se espalham, digamos assim, na sociedade. Eu, como uma pessoa de marketing, vou procurar usar isso que eu conheço a respeito das pertenças a esses diversos grupos para conseguir comunicar os meus produtos. Esses grupos, eles frequentemente estão associados a pessoas específicas. Algumas pessoas, elas representam de forma mais intensa os princípios e aquilo que eu imagino de um determinado grupo, de uma pessoa que participa de um determinado grupo. Essas pessoas que representam esses grupos nós chamamos de líderes de opinião. Hoje a gente fala muito sobre influenciadores, né? O influenciador, ele nada mais é do que um líder de opinião. Felipe Neto é um influenciador fortíssimo e construiu, digamos assim, a liderança dele em algumas áreas, não especificamente sobre Minecraft. Ele está começando a ser reconhecido como um líder de opinião em política, o que é muito interessante, é muito curioso. A liderança de opinião está diretamente relacionada àquilo que a gente chama de comunicação interpessoal, ou comunicação boca a boca. Comunicação interpessoal é fundamental a gente entender, a gente precisa usar isso. Existe um princípio muito antigo, nem sei se falam nisso mais, sobre isso em livros de marketing. É um processo de 2 estágios, quer dizer, de two-step flow, é um processo de 2 estágios. Eu preparo minha comunicação voltada para um líder de opinião e espero que esse líder de opinião siga falando a respeito do meu produto para outras pessoas. Se eu sou gerente de produto em uma empresa de cosméticos, talvez eu já tenha pensado em mandar os meus cosméticos para a menina daquele blog chamado Boca Rosa, porque ela tem seguidores. Tem uma outra menina chamada Camila Coelho, que tem um blog muito importante, muito visto por aí. Ela também funciona como líder de opinião, como influenciadora, digamos assim, para produtos de moda, cosméticos, da decoração. Ela também funciona como líder de opinião para o modo de vida americano, porque ela migrou para os Estados Unidos e vive lá hoje. Ela tem 2 meios, né, de se expressar. Ela tem um blog em português e um outro em inglês. Ela tem vídeos em português e vídeos em inglês. É muito interessante observar o que ela faz. Camila Coelho. O líder de opinião ele vai ser tão mais importante, tão mais influente, digamos assim, quanto algumas coisas acontecerem, quanto o consumidor ele não tem informações suficientes para usar um determinado produto, ou para escolher sobre um determinado produto, ele pode procurar um líder de opinião. O produto ele não é de fácil avaliação. Você precisa de um líder para abrir, digamos assim, para tirar as dúvidas a respeito disso. Se você for comprar um piano, por exemplo, uma pessoa que vai pela primeira vez comprar um piano, ela provavelmente vai procurar os vídeos no YouTube de alguns líderes de opinião que falam sobre instrumentos diversos. Talvez a mesma coisa aconteça com maquiagem. Tá? Bem provável que tanto a menina do Boca Rosa, cujo nome não me lembro agora, eu acho que é Bianca, quanto a Camila Coelho, elas funcionam no sentido de tirar essas dúvidas e de ajudar esses consumidores. Né? Elas não apenas ajudam, elas formam consumidores. Elas constroem formas de vida. O consumidor ele não tem habilidade para avaliar o produto. Não é que ele não tenha informação que o produto seja difícil de avaliar, mas ele às vezes não tem a habilidade necessária para conseguir fazer a avaliação daquilo. O líder de opinião ele é muito interessante porque ele é um formador humano. Tá? E muitas vezes a informação humana ela é muito mais, ela tem muito mais credibilidade, ela é muito mais crível, digamos assim, do que a informação vinda de propaganda.
Exatamente por causa disso, eu imagino que ao longo dos últimos anos a propaganda ela esteja em uma certa decadência, e a gente percebe isso nas revistas formais, a propaganda de massa, né? Ela está em decadência. Tá? E as empresas elas têm tido muito mais preocupação hoje com o uso desses líderes de opinião espalhados, porque eles têm credibilidade que as revistas talvez não tenham. Tá? O líder de opinião muitas vezes é mais acessível do que outras fontes de informação. Eu costumo usar como exemplo que minha mãe. Tá? É muito mais fácil a minha mãe telefonar para mim para ver como é que resolve o problema no computador do que procurar um manual e entrar na internet para resolver o problema dela. Se a acessibilidade é maior dos líderes de opinião, então ele segue. Existem laços sociais entre o consumidor e o influenciador, é uma outra razão para você procurar um amigo, um parente ou coisa parecida. Um líder de opinião fortíssimo há séculos é o médico. O médico funciona como líder de opinião. E toda divulgação de medicamentos, mesmo quando o medicamento pode ser divulgado via propaganda, medicamentos como medicamentos para dor, né, analgésicos, medicamentos para gases, como o Luftal, você pode fazer propaganda deles. Né? Agora, não dá para fazer propaganda de um medicamento para pressão, não dá para fazer propaganda de um medicamento sério para dor de cabeça grave. Você tem que procurar um médico. Os laboratórios eles atingem os médicos através dos propagandistas, que são como vendedores de ideias, dão para esses médicos amostras dos produtos, e esses médicos passam essa informação para os clientes, mais ou menos como se fossem um influenciador. Os médicos são influenciadores, só que a gente não entende porque a palavra influenciador está colada no vídeo, está colada no Insta, está colada no YouTube, está colada no Face. Tá? É uma outra história. A gente já está falando aqui de grupos e de liderança de opinião, e as famílias elas são muito curiosas nesse sentido. As famílias elas têm um ciclo de vida. Muito frequentemente esse ciclo, inclusive, ele leva nomes. Ninho cheio, ninho vazio. Eu não estou com os nomes aqui na minha frente, não posso dar para vocês, mas eu vou mostrar em um slide que vocês vão ver agora. O envelhecimento das famílias, o tempo faz com que elas passem por vários estágios. Uma família formada por um homem e uma mulher que acabaram de se casar, um casal, seja lá qual for, sexo, gênero, acabou de se casar, ela tem uma dinâmica de vida e uma relação com os mercados, portanto, muito diferente de uma família que tem 2 filhos pequenos. No tempo que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos em isolamento por causa da Covid-19, da pandemia. E eu vejo que a minha vida, eu não tenho filhos, a minha vida é bastante diferente da vida dos meus amigos que têm filhos. Tá? A vida deles é bem distinta nesse momento. Sobra menos dinheiro, sobra menos tempo para lazer, sobra menos tempo para sair à noite. Isso tem um efeito fortíssimo, importantíssimo sobre o modo como essas pessoas decidem compras, o tipo de produto, as categorias de produtos que elas procuram. Com o tempo, esses filhos crescem e essas famílias elas recuperam, a partir de um determinado momento, a capacidade de usar um pouco melhor o seu orçamento. Não apenas porque os filhos eles podem contribuir com a casa, ou saem de casa, mas também porque essas pessoas crescem na carreira, então o dinheiro sobra, digamos assim, ou não propriamente sobra, mas pelo menos cresce. Né? Com o tempo as pessoas tendem a ganhar um pouco mais de dinheiro. Tá? Então, uma coisa é você ter uma família com filhos de 6, 5 anos, uma outra coisa é você ter uma família com filhos de 23, 24 anos. Tá? Possivelmente até já fora de casa. As famílias que têm filhos que saíram de casa e os velhos, né, estão sozinhos, eles chamam de ninhos vazios. É um nome feio, né? É um nome meio triste, mas é isso. É um modo como muita gente chama. Ninhos vazios.
em um momento qualquer, às vezes, um dos cônjuges morre. O que sobra é chamado de sobrevivente solitário. Tá? Então, pensa-se muito a respeito desses ciclos de vida. Pensa a respeito de produtos que têm que ser divulgados para pessoas dependendo desse ciclo de vida. Uma coisa é você falar de seguro de vida, uma outra coisa é você falar de seguro funeral, uma outra coisa é você falar de seguro de saúde. Eles podem ser mais importantes para pessoas em pontos diferentes, digamos assim, desse ciclo de vida da família. Ok? Obrigado a todos.